Tudo bem? Estamos iniciando o Turf em Alto Estilo, indicações para a cidade de Jardim. Último final de semana tivemos o Grande Prêmio Brasil. Aliás, não foi o último final de semana, começou na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, com as apostas totalizando mais de 5.650.000 reais. E a vitória do Sincel. E essa vitória causou uma polêmica muito grande e uma repercussão internacional, acreditem se quiser. E com isso, a Comissão de Corridas do Jockey Clube Brasileiro, em suas resoluções referentes ao programa de 22 de junho, decidiu, letra A, suspender o jockey Leandro Henrique Sincel de 1º de julho até 29 de agosto, 60 dias, por atitude inconveniente, artigo 122, reafirma a Comissão de Corridas, com base nesse artigo do Regulamento Nacional de Corridas, que, independentemente da chamada ou importância do páreo, todos os animais devem ser conduzidos de forma competitiva e com o maior empenho possível até o disco de chegada, não sendo permitido ao jockey desarmar o animal e fazer qualquer tipo de comemoração de vitória de forma antecipada, evitando também qualquer risco aos animais e demais jockeys. B. Multar o jockey Leandro Henrique Sincel em R$2.000 por atitude inconveniente, artigo 122. Esperamos que daqui para frente esse critério seja sempre colocado em prática pela Comissão de Corridas do Jockey Clube Brasileiro, já que eu me lembro de um passado distante e recente. Por exemplo, Juvenal Machado da Silva cruzou todos os grandes prêmios Brasil que venceu de pé em cima do cavalo. Jorge Ricardo também comemorou e assim por diante, Marcelo Almeida no velodrome. E então, essa punição para o Leandro Henrique, que deve ser papai ainda nos próximos dias da Manuela, fruto da união dele com a Vitória Mota. Outro destaque que eu acabei não falando no programa do Cristal é do falecimento do Nilo, turfista assíduo, sócio do Jockey Clube de Pelotas, e que eu vou abranger mais essa nota no Jornal do Turf da próxima edição. Foi uma falha minha. Tivemos na segunda-feira um churrasco na cocheira do José Antônio Lopes, do Biduca, e no momento que nós estávamos próximos, eu e ele me servindo carne de carneiro, Dr. Ivan Skroski, que patrocinou o mesmo, Paulo Jardim presente, Paulo Henrique de São Paulo, Walter Lopes, o Marcelo Souza e a Raquel da Microsulis, a doutora Daniela Bartoli, o Rodrigo Lopes, o Rogério Arias, o Luciano Arias, o Edgar Musa, o Pedro Gondenfum. E o Biduca, num momento, falou para mim, eu gosto muito de ti, e a gente trabalhou juntos no Horas Mimosas há muito tempo. Conheci o seu Ocelo Ramos Castro, que é um patrocinador do Jornal do Turf, um patrocinador pequeno, mas lá atrás, quando a gente começou com o Jornal do Turf, nós tínhamos muitos patrocinadores pequenos. E esses patrocinadores pequenos ajudam a pagar a conta do mês dos funcionários e assim por diante. E o seu Ocelo está com 89 anos, na sua plenitude, tranquilo, veio de Petrópolis para o Jockey Clube Brasileiro para me conhecer pessoalmente. E ficamos conversando durante 2 horas até que ele teve que voltar para a rodoviária para pegar o ônibus para voltar para Petrópolis. Ele que terá seu cavalo correndo essa semana, o Patropi. Desejamos boa sorte para ele. Um abraço ao Wagner e ao Gilberto também de Petrópolis, que me procuraram no Jockey Clube e que são assíduos leitores do Jornal do Turf e assistentes deste programa, bem como o José Alberto de Freitas, que além de ser nosso leitor e também telespectador, passou a ser agora o nosso Uber preferido. Ele é motorista de táxi, na verdade, trabalha também com a 99 no Rio de Janeiro. Que mais temos para falar? O Jockey Clube teve mais uma vez o seu caderno do Globo, um caderno muito interessante e que é importante na divulgação. E também quero destacar que algumas pessoas me cobraram que na capa do jornal, na matéria do Faro, não tinha nada do episódio do Leandro Henrique. Eu quero dizer o seguinte, que o Jornal do Turf não censura e nem mexe
nas matérias dos seus colaboradores nesses 30 anos. A gente pode corrigir alguma coisa que passou desapercebido, um erro de português e assim por diante, mas a ideia das pessoas que escrevem são delas. Então o Faro não tocou no assunto e eu toquei no assunto no meu editorial, falando que ficava a lição para o Leandro Henrique. Participamos também da transmissão de todas as provas principais da TV Liberdade de Bagé, do Edgar Musa, narramos os pares, e a gente presenciou um momento que ninguém presenciou, e ninguém vai presenciar, só eu, o Musa, presenciamos, que eu narrei foto para a primeira colocação, e a 2 metros de mim estava o Richard e sua família do Blue Mountain. Eles começaram a comemorar, e eu no ímpeto falei, primeira mão para a TV Liberdade de Bagé, Richard, e essa vitória. Quando eu me virei para a televisão, eu vi que o Valparaíso tinha perdido para o Focinho. O interessante é que isso tem que ser melhorado no TUF brasileiro, o posicionamento das câmeras, né? A impressão que dava é que o Valparaíso tinha livrado uma vantagem demais de pescoço, e essa vantagem daria vitória para ele. Mas não, o ângulo engana, a câmera não está na reta do disco. E acontece esses problemas aí. Bem, Jornal do Turf circulando com as seguintes manchetes. Cincel do estúdio Red Rafa, o herói da edição número 93 do GP Brasil, Shopping Leblon, grupo 1. Mandrake do estúdio HER, o mágico inédito tricampeão do Sukhov. Palmeirini venderá nessa quarta, o leilão foi adiado para o dia 23 de julho. 23 de julho, quarta-feira, o leilão do Aras Palmeirini. Nobility Punta Arenas promete um lindo duelo. Ganhou a Punta Arenas. Saíram os inscritos para Pegasus 2025 no próximo dia 6 de julho. Tá legal e Odalisca, líderes incontestes. Tuimans, Maiden, Rei da Brincadeira. Rei da Brincadeira vendido, talvez para o exterior. Cidade Jardim será palco de 9 pares. Nesse sábado, Salto, um belo reprodutor, matéria do Ricardo Embaçaí. Na segunda capa, num final de arrepiar, Doppeldomani venceu a Mira Internacional, Night of Rose e Drosselmeyer nos metros finais levou o Brasil das éguas. Cincel, igual a Pedigree dos Sonhos, mais uma matéria do Ricardo Embaçaí, na página 2 do Jornal do Turf. TBS também venderá nesta quinta-feira, vendeu. Ozone Loira, do estúdio HIR, Legon Falon, Gimbong e Valência fecharam. Mandrake teve a sua campanha encerrada, só servirá em 2026. Copa dos Criadores, comunicado da ABCPCC. No Jornal do Turf, Cincel ganhou ele Brasil, pero estuvo a ponto de quedar-se com as manos vacias. O Diego Mitaxen criticou arduamente o Leandro Henrique. Peligrosa foi la mejor em la Associação de Criadores de SPC. Dito isto, lembramos que nos dias 5, 6 e 7 teremos um pencaço em Alegrete e também o leilão Titãs da Cancha Reta, no sábado, dia 5 de julho, ao meio-dia. Imperdível, na quarta-feira, 2 de julho, no Pode Apostar, com a Juliana Dias, o entrevistado será Sérgio Barcelos. Vocês vão ter uma aula de apostas, uma aula para você aprender de turf. O Sérgio Barcelos é um grande professor, sabe tudo, Sérgio Barcelos. Sou apaixonado por ele, tivemos uma conversa durante mais de 30 minutos, acho que foi na sexta-feira, juntamente com a sua Ellen, sentei no seu camarote, sempre é um prazer ouvir o Sérgio Barcelos. Bem, Cristal ontem teve uma decepção, o movimento de apostas, 240 mil pelo Rio de Janeiro. Isso nos dá 100 mil a menos do que vinha jogando na Pedra Única. Em São Paulo jogou 48 mil reais. Então dá 288, que dá 50 mil a menos que na Pedra Única. São Paulo segue desorganizado na parte das agências, mas com alento. O Marconi Perillo se reuniu com o Ricardo Nunes e parece que a prefeitura acalmou e vai sair o parque com o Jockey Club funcionando. Acho que isso é muito legal, mas o Jockey Club tem que buscar recursos para pagar a conta que está em atraso. Bem, Cristal voltar às garantias e o movimento desabou. Eu coloco 2 motivos para o Jockey Club ter desabado o seu movimento de aposta. Primeiro motivo, corridas começando às 13 horas e 20 minutos numa quinta-feira. Não dá.
Tem que mudar, tem que voltar a iluminação, sei lá. E a segunda coisa, sempre que o cristal não dá corrida numa semana, na outra não engrena. Isso já é tradicional desde a época do Dr. Cine Lima, lá atrás, há 20 anos ou mais. Então, né, vamos ver como é que vai ser o momento de apostas da próxima quinta-feira. Pista de areia úmida, primeira vitória do meia Lamico Mil, incansável Lamico Mil com Leonardo Gouveia, Pedro Oliveira no preparo. Macho Alazão, 3 anos Rio Grande do Sul, área de Brian Edier Carina por Dosselmaier, criação do Aras Niju, propriedade de Alberto Soares Chelé Meorim. Pedro Oliveira? Pois é. É que o Eusiar tinha um cavalo de sua propriedade, então não podia, eu acho, correndo o nome dele, Lamico Mil, tempo 1:01 com 20. Eu queria entender uma coisa, a comissão de corridas pode me explicar? Na última carreira, o cavalo Lamico Mil correu com 57 e o Nada Contra com 53. Agora o Nada Contra foi com 55 e o Lamico Mil aumentou 1 quilo. Eu não entendi, mas tudo bem. Segunda prova, vitória do meia. Linda Campeira, Cauã Gonçalves, Luciano Arias, Fêmea Castanho, 2 anos do Rio Grande do Sul, Goldkovic, Twice So Nice, Proado Ivet, uma irmã do ET Caloanã. Ulisses Leão Carneiro na criação, Alberto Juarez de Lemonim fazendo o pique 3 100%, campeão da estatística merecidamente. Terceiro par 1.300, vitória do meia, Titã da Lagoa com R. Dornelles, Fernando Silva. Macho Alazão, 2 anos do Rio Grande do Sul, Last Hope Just Event pro Wild Event, criação do Paraíso da Lagoa, propriedade sul de Mafio da Catedral. Tempo 1:22 com 10. Quarta, triunfo do 7 Monumental, triunfo cardíaco para o Dr. Cláudio Marques, Leandro Costa, Neymar Canucci, Macho Alazão, 4 anos do Paraná, Drosselmaier, Energia Garoa, por criação do Anderson, propriedade de Cláudio Oliveira Osório Marques, tempo 1:22 com 90. Viramos o programa, clássico Duque de Caxias, e a Punta Arenas voltou a ser Punta Arenas. Ganhou fácil de galope com Claudinei Farias, Disseu, Fernando Antunes no preparo. Fêmea Castanho, 5 anos do Rio Grande do Sul, Goldkovic e Água de Coco, por Our Emblem. Criação do Aras Fronteira, parceria agropecuária, propriedade de Renato Bender Castro, estúdio Duplo Ouro. Segundo para Nobility, Leonardo Gouveia ali levantou ela nos 150 e quase perdeu o segundo. Se perde o segundo, ia levar um gancho, hein? Terceiro, Lactu, boa corrida. Quarto para New Brighton, vai melhorar essa potranca. E em quinto, Sacred Spirit. Não correu lá invernada, tempo 2 minutos e 13. Sexto páreo, vitória do 5, Bala do Oeste com Cauã Gonçalves. Arizinho Domingues no preparo. Fui lá tirar foto. É gente boa, Arizinho. Fêmea Alazão, 3 anos do Rio Grande do Sul, para o Oeste Baíste. Paraguaias Storm para o Romarim, criação em sul de tradição gaúcha. Propriedade José Paulo Escorsato Elias, tempo 41 com 60, bom tempo. Sétima prova, triunfo do 1. Vido Vi, Cauã Gonçalves, Hat-Trick, Luciano Arias no preparo. Macho Castanho, 3 anos do Rio Grande do Sul, por Verrazana e Ponta Magni, por King Charlemagne. Tempo 1:21 com 50. E a última prova, triunfo do 10, Etrusco do Spa, Leandro Costa, Bizando e Neymar Canucci. Vitória que garantiu o segundo lugar para o Neymar Canucci na estatística. Macho Castanho, 6 anos, São Paulo, por Vettori e Vitória Nil, por Refúgio do Band. Ara São Pedro Alto na criação, Luiz Henrique Flores dos Santos. Vitória que empatou com o Sion em segundo lugar, mas passa para segundo pelas somas ganhas o Momoso. Tempo 1:21 com 70. Apostas, repetindo, 240.151 com 46. Via Rio, 48.847 com 98. Via São Paulo. As indicações serão do Matias e do Bento para as pistas programadas. Eu vou dar uns pitacos para segunda-feira na Gávea. O programa de domingo na Gávea eu não gostei. Eu não vi um cavalo que seja barbada na reunião de domingo. Tem que ter uma barbada e tem que ganhar barbada sempre nos principais hipódromos do país. A programação de São Paulo, a pista não deve mudar, tá frio lá, não vai chover. E é uma reunião para vingar muitos favoritos. Mas vocês sabem como é que é a corrida de cavalos. Nem sempre isso acontece. Bem, lábio, né? Seco. Temperatura nesse momento 9 graus, estou com o ar-condicionado no quente ligado, mas a sensação térmica não é de 9 graus, é de 4 graus, mais ou menos. Primeira prova, 1.100, é o handicap especial Hugo Sérgio Neri, meu amigão, dormi na casa do Hugo Sérgio Neri, parceiro, quando ele comprou o New Market, eu fui o primeiro a vê-lo na Argentina, na cocheira do Cátio Pascoal, em 1987, quando eu fui transmitir o Pellegrini vencido pelo Larabe,
e o Bolen fez forfé naquela semana, deu um coice na cocheira, tinha vencido o Brasil no ano anterior, no mesmo ano, derrotando o próprio Larrabee, né? O Larrabee que foi montado pelo Oncinha no Grande Prêmio Brasil. E o Bolen com o Ricardinho, obviamente. O Matias indica 2 Great Hug, 4 Grand Port e número 3 Billionback. E o Bento assina embaixo 243. Veja bem, eu gosto de fazer aquelas acumuladas, já falei para vocês no programa, você pega 24 no primeiro par e joga em cima do segundo par, 24 no primeiro em cima do terceiro, 24 no primeiro em cima do quarto, 24 no primeiro em cima do quinto. Mas nesse sábado pode ter uma 24 no primeiro em cima de uma 36 no segundo, em cima de um terceiro páreo, quarto páreo, quinto páreo, com essas duas duplas. Porque no segundo páreo, eu acho que pode vingar a dupla 36. O Matias não concorda com isso. O Matias indica 3 High Society, 1 Batovi e meia Sleipner. Já o Bento assina embaixo comigo. 3 High Society, meia Sleipner e 1 Batovi. A High Society é uma irmã do Grand Port. Então, ela tem que correr bem na areia. Concordam? E a irmã inteira do Grand Port. Ela deve trabalhar muito bem na pista de areia e com isso ela é a força para vencer. Chegamos à terceira prova da jornada e nesse terceiro páreo, na milha grama, o Matias indica 4 Old Alpha, 2 Nightfall e número 5 de Tashkent. Já o Bento indica a mesma dupla, 4 e 2, e para terceiro, 3 Pondaente. Francisco Bento é uma simpatia, junto com seu filho, Jefferson, lá no Rio de Janeiro. Uma foto que o Sanzi tirou, não me mandou depois que o jornal estava pronto, vou publicá-la na próxima edição. O Bento, o Musa, o filho dele, o Jefferson, eu e o Sanzi. Quarta prova, 30 mil de garantia de apostas, é o início do Pique 6. Matias, 4 Zandor, 3 Outlander e número 5 Eyes of Gold. O Bento, mesma dupla, 4 e 3. Para terceiro, número 1, Objeto Final, 4, 3, 1. Esse é o Tour Final Estilo, indicações para a Cidade Jardim. Lembrando que no dia 6 tem Pegasus, no Paraná. As inscrições já estão no Jornal do Turf, na página 6 do Dalton Mel Andrusco. Grande Dalton. E nos dias 5, 6 e 7 tem Penque e Alegrete e o leilão Titãs da Cancha Reta no sábado, dia 5. Chegamos então à quinta prova da jornada. 1.002 grama, Matias, 3 Tailgate, meia On More Love, número 1 Plant of Action. Já o Bento vai de 3 Tailgate, 1 Plant of Action e meia On More Love. Vocês notem, né? Os catedráticos todos estão mais ou menos com os mesmos palpites para a sabatina. Chegamos à sexta prova, 1.500 gramas. Matias, 5 Scheibitz, número 2 Ustaritz e número 7 King Danefer. E o Bento, a mesma dupla, 5 e 2 Scheibitz, Ustaritz e para terceiro, número 1 Firehouse. Veja bem, bom jogar acumulada de duplas no sábado. As comissões são muito boas para estas acumuladas de duplas. E qual é a novidade desse sexto páreo do Scheibitz? É que o Red Rafa mudou de treinador em São Paulo. Tirou os animais do Emerson Garcia e passou-os para o Lucas Quintana. Sétima prova. 2.000 gramas, handicap especial, presidente Mário Ribeiro Nunes Galvão. Mais uma pessoa fora de série, foi um belo presidente do Clube de São Paulo. A quinta prova eu não falei, é o handicap especial Max Pellman, Aras Interlagos. Também convivi com ele, bem como com seu filho e com seu neto, o Marcos Pellman. E o seu Mário Galvão era uma simpatia. Para São José dos Pinhais. O Matias indica 4 Diana Ross, 2 Giaciata e número 5 de Swiss Cheese. E o Bento vai de 4 Diana Ross, meia Gatamun e número 5 Swiss Cheese. Chegamos então à oitava prova, clássico Luiz José Vieira de Carvalho Mesquita. A sétima anterior abre o betting, não tem aqui garantia no programa, nem bonificação. E é o clássico Luiz e José Vieira de Carvalho Mesquita, lista do Raced.
Matias indica meia Lorde Alpha, 3 Forex Sport, número 4 Express Moon. E o Bento assina embaixo 634. Eu acho que, embora tenha diminuído a distância, tem que levar o concentré também. Nona e última prova, 1.002 gramas. Matias, 5 Donlai, 7 Hathor, número 8 Zeste e número 2 Temprana. Já o Bento, 5 Donlai, 8 Zeste, 2 Temprana e número 7 Hathor. 5827. Melhores do Matias, anotem aí. Quarto páreo, número 4, Zandor. Sexta prova, número 5, Scheibitz. E na oitava prova, o meia dúzia de Lorde Alpha. Melhores do Bento, Tailgate, quinto páreo, número 3. E sexto páreo, assina embaixo, juntamente com Matias, Scheibitz, número 5. Pitacos do Rison, para Gávea, segunda-feira. Programação está muito boa. Eu vou dar duas sugestões de pique 3. Inicial. Primeiro todos, segundo crava do Tordilho Abias, número 7. Primeiro todos, segundo 7. Pique 3 final. Oitavo páreo, chapa meia dúzia, ninguém segura. Chapa meia dúzia, ninguém segura. E último páreo, todos. Ok? Entenderam? Primeiro todos, segundo 7. Oitavo meia, nono todos. Fechamentos agora. Terceiro páreo, número 1, Nice Berry Tia, caiu muito de turma. Terceiro, 1. Quarto, 3, Caicos Uni, perdeu por Pool Game. Pool Game não podia ter corrido aquele páreo. Ele tem uma vitória a mais, já que claim optional, quando você não vai com preço, a vitória é computada como vitória. Quinto, meia, Kigley, do Estúdio Sion. E sexto páreo, número 1, Urupã, caiu muito de turma Urupã, ainda vai pagar uns R$3. Repetindo então, primeiro todos, segundo 7. Oitavo meia, nono todos. Fechando. Terceiro 1, quarto 3, quinto meia, sexto 1. Pessoal, estamos concluindo aqui o Turf em alto estilo, indicações para a cidade de Jardim. Eu vou dedicar esse programa de mais de 20 minutos ao Nilo e também ao Pirulito, que era um penqueiro de Guaíba, muito conhecido e querido na cancha reta. A gente só perde, né? Mas a gente ganhou também. Nasceu na semana passada o Miguel, filho do Mauro, do HIR, com a Carol. Beijo no coração. Miguel aí, mais um novo turfista. E já nasceu há algum tempo, fiquei sabendo só no Rio de Janeiro, o filho do Mano Moglia, o Mário IV. Então nós vamos ter o quarto Mário Moglia na família do Fronteira, se Deus quiser, seguindo essa criação maravilhosa. Fez um grande leilão na semana do GP Brasil, assim como Santa Rita da Serra, o Eternamente Rio e os demais áreas. Pessoal, voltaremos na próxima semana. Teremos o Turf em alto estilo Cristal, o Turf em alto estilo Cidade Jardim e o Turf em alto estilo Tarumã, com os pitacos da Gávea. Estatística do Cristal terminou. Claudinei Farias, 8 vezes campeão da estatística do Cristal, mais 4 em Pelotas. 12 estatísticas para esse craque das rédeas Cefarias. Campeão, Eusiar dos Santos, parabéns. Segundo lugar, seu Neymar Canucci, aos 45 do segundo tempo, confirmando essa posição. Ele que foi campeão na temporada passada. E ao Alberto Juarez Lemorim, o campeão da estatística de proprietários, e o Luiz Henrique Flores dos Santos e o Sion, uma trifeta de ouro, e que faz com que os apostadores joguem seus cavalos, porque sabem que eles vão sempre estar ali nas cabeças em todas as corridas do Jockey Clube do Rio Grande do Sul. Pessoal, bom final de semana, 9 dias no Rio de Janeiro, temperaturas durante o dia 24 e 28 graus, e à noite caindo para 24, 23, 22, e você chega em Porto Alegre com esse, aqui na temperatura, 10 graus, 9, e previsão de 200 milímetros de chuva para a região metropolitana no sábado e no domingo. Isso quer dizer que o Guaíba já bateu a taxa de inundação e vai novamente inundar Porto Alegre, infelizmente. Rezem pelo povo gaúcho. Tchau.